Blindagem patrimonial é o tema que a gente entra agora. E aqui eu vou falar para vocês como que vocês explicam isso para empresário, como é que funciona a blindagem patrimonial para você vender um trabalho também, tá? É importante vocês saber explicar isso. Obviamente que tem que filtrar um pouco o que eu falo aqui, porque às vezes eu pego pesado, né? É, Às vezes não dá para falar tudo para o empresário, senão ele fica maluco, né? Abandona os berços, vai morar na praia, vai vender coco, tá? Bom, olha só, momentos de crise. Momentos de crise, como a gente está passando agora, esse slide aqui, ele é antigo, tá, gente? Ele é antigo para mim, porque desde 2000 esse curso eu venho apresentando faz tempo, já tem alguns anos já. Poxa, eu nem lembro quando comecei. Mas faz tempo. Esse slide é antigo e essa questão de momentos de crise é o que a gente está vivendo agora. Por que agora veio à tona o tema da holding? Porque é um momento de crise. Um momento de crise em que os empresários, muitos estão quebrando. E aí está preocupado com o patrimônio. Por quê? Porque ele deixou uma dívida gigantesca lá e agora esse patrimônio dele pode ter que responder por essa dívida. Entendeu? Então, é justamente isso. E quando você explica isso para eles se identificam com isso. Por que se identificam? Porque pode ser que ele não esteja passando por uma situação dessa, mas pelo grupo de empresários que ele frequenta, teve um empresário que passou exatamente o que ele está tá se queixando aí, que é de estar quebrando, entendeu? Ele está conseguindo sobreviver, mas o outro amigo dele está quebrado, entendeu? E o outro amigo dele está quebrado e não sabe o que fazer para poder pagar as dívidas. Então, assim, os riscos inerentes à atividade empresarial não tem como afastar. A partir do momento que você nasceu no Brasil, você já tem risco, entendeu? Você morrer, uma coisa é certa no Brasil: o imposto e a morte. Você pode ter certeza absoluta que essas duas coisas são certas: o imposto e a morte, né? Não existe nada mais certo do que isso, tá? E aí, por conta disso, quanto maior ele tem o patrimônio dele, quanto maior for o patrimônio dele, maior o risco ele vai ter em relação a responder perante o fisco, né? Hoje uma empresa aí ela contrai uma dívida tributária, um passivo tributário, em coisa de 6 meses aí ela contrai uma dívida enorme, absurda. E aí se vir um momento desse que a gente está vivendo, realmente fica complicado. Vamos lá. Aí o que se consiste a blindagem patrimonial? É proteção mesmo, né? Proteção. Até coloca um carro blindado aqui, né? Coloca um carro blindado. E o que é essa proteção? É a personalidade jurídica. É a empresa com responsabilidade limitada. E aí, mais uma vez eu reforço, a blindagem é a responsabilidade limitada. Se a partir do momento em que eu estou fazendo um planejamento de uma PJ que não tem responsabilidade limitada, essa empresa não tem filtro nenhum. Vai direto para a conta da pessoa física. Entendeu? Como no caso que eu citei para vocês lá, da previsão do artigo 1023 do Código Civil, que fala de sociedade simples. Percebe? Então, eu tenho que estar ciente disso. Empresa com responsabilidade limitada são as SAs, a Sociedade Limitada e a EIRELI. E dentro da limitada aqui tem a Sociedade Limitada Unipessoal. Tá? Código Civil, no artigo 1052, vai falar que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização de capital. E na lei das SAs, a companhia ou a sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, ou seja, limitado às ações, limitado às cotas, nas duas situações. Ou seja, limitado. Blindagem patrimonial e o EIRELI, Gabriel? E o EIRELI? O EIRELI, tivemos uma novidade em relação a essa questão de blindagem para o EIRELI também. Por quê? E nesse ponto eu acho o EIRELI super interessante, super interessante. Porque está lá dizendo o seguinte: a empresa individual de responsabilidade limitada, sem ver o salário mínimo, é o artigo 980-A. Só que aí foi incluído o parágrafo 6º no artigo 980, que diz o seguinte: aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. Então, eu aplico as mesmas regras de sociedade limitada. Certo? E aí,
recentemente foi alterado, foi incluído o parágrafo 7º, que fala de patrimônio do Eireli. E ele fala o seguinte: somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada. Significa o quê? Se ele colocou, por exemplo, 110 mil reais de capital lá, né? Hoje está 100 e... quanto está o salário mínimo hoje, gente? 1.045? Digamos que ele constituiu na época que o salário mínimo estava 1.045. Então está 104.500 de capital, certo? Ele vai responder até o limite desses 104.500. Pronto, é esse o limite que ele vai responder às dívidas, tá? Hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. E aí vem essa previsão interessante aqui. Hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular. Olha só que interessante. O patrimônio da pessoa física não se mistura com o da pessoa jurídica. Não se confundirá. Ressalvados os casos de fraude. Só que fraude, você tem que provar que teve uma fraude. E se você provar que houve uma fraude, aí a pessoa física responde. Senão ele não vai estar sujeito a essa responsabilidade passado o limite de 104.500. Ultrapassar essa barreira. Tá? Então, assim, o Eireli, nesse ponto, é interessante. Por que é interessante? Porque ele fala mais essa questão de fraude. E fraude, hoje, é muito difícil você provar essa questão de fraude. O fisco ele tem que juntar documento para que realmente haja uma comprovação de fraude. Né? Se não houver essa comprovação, né, cai por terra essa autuação aí, ou essa desconsideração. E aí tudo envolve a blindagem patrimonial, ela envolve a parte do artigo 44 do Código Civil, que são pessoas jurídicas de direito privado, associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, todas essas aqui são PJs. Ou seja, existe uma blindagem de PJ. Sociedades, empresa individual de responsabilidade limitada, são PJs. Ok? Sociedade simples. E eu já tinha colocado isso aqui para vocês, mostrado lá a preocupação com a sociedade simples. A sociedade constitui-se mediante contrato por escrito particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará se os sócios respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. Então, vai dizer no contrato se os sócios respondem ou não por essas obrigações. E aqui eu até repeti, ó, tá vendo? O material de vocês está completo. O artigo 1023 fala da relação com terceiros. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participe das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. E os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. E o sócio admitido em sociedade já constituída não exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Então, perceba aqui que a responsabilidade, no caso da sociedade simples, ela pode ser um pouquinho maior, um pouco mais ampla do que a sociedade empresária limitada. Beleza. Fechou isso? Eu continuo a questão da blindagem, porque a essência da blindagem é essa, é a personalidade jurídica. Então, eu separo o patrimônio da PJ dos membros da PJ, ou seja, do membro da família, lá, o patrimônio da família, o nome da cada pessoa física. Então, aqui, gente, eu tenho a pessoa jurídica, Centro Autônomo de Imputação de Direitos e Deveres, atua como uma unidade pessoa natural, e é os membros, o patrimônio dos membros. Aí você vai ver muito isso aqui que vai acontecer, né? Essa estrutura é intransponível, vai acontecer isso daqui, ó. É muito comum isso em alguns empresários. Né? Não vou generalizar, porque nem todos os empresários fazem isso, mas existem alguns casos aí que fazem isso, e vamos lá, se você se identificar, veja só se você se identifica. Tem a PJ, e aí o sócio está andando de carrão, está andando de Mercedes, está andando de Ferrari, caso na praia, só que a empresa está quebrada. Entendeu? A empresa está quebrada.
Você já viu algum caso assim? Então, se você já viu algum caso assim, se identificou com isso, né? Pode ter acontecido algumas coisas dentro dessa sociedade, dentro dessa IPJ, que é isso daqui, ó. Tipo, os credores aqui, digamos que a empresa, o sócio tirou todo o dinheiro da empresa e os credores ficaram com a dívida, né? E como é que fez isso, Gabriel? Poxa, ele esvaziou o patrimônio da IPJ, deixou os empregados sem pagar, os impostos sem pagar e os demais credores sem pagar, e ele está com o carrão lá ainda. Então, aí que está. A pergunta é, essa estrutura é intransponível? Porque é o seguinte, digamos que tem muitos credores aqui, tem 1 milhão de dívida e o capital social de R$ 104.500. Bom, R$ 104.500 não vai ser suficiente para pagar nem 10% do valor da dívida. Aliás, pouco mais de 10% do valor da dívida. Então, e os outros 800 e tantos mil reais, Gabriel? Bom, os 800 e poucos mil reais entra na fila para poder receber. Mas enquanto isso, o sócio está lá andando de carrão, está com casa na praia? Tá, Gabriel, ele está com casa na praia, está com carrão. Pode um credor falar o seguinte: desconsidera a pessoa jurídica e chega na casa da praia e penhora a casa da praia. Pode acontecer isso? Pode. Nós vamos ver isso agora. Amanda, por favor. Professor, nós temos 2 exemplos de credores que estão muito à frente de qualquer planejamento tributário. Uhum. O primeiro são os bancos. Uhum. Eles estão tão à frente das suas cobranças e desses instrumentos para quebrar a personalidade jurídica e realmente reaver parte do que está sendo questionado, que eles colocam pessoas, pessoas interpostas dos bancos, que às vezes fazem verificação in loco, às vezes de noite, fora do horário comercial. Eu tive um cliente que a pessoa do jurídico do banco passou em frente à casa dele 9 horas da noite num carro fechado, preto, para tirar foto, para acompanhar a vida lá do empresário, para confirmar se ele está quebrado ou se ele realmente só deu o golpe no sistema financeiro. Outro credor muito bom, que está muito armado até os dentes, é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Sim. Então, a legislação e a forma de cobrar e de buscar os bens e de quebrar a personalidade, de fazer a rolação no processo de outras pessoas que não figuram naquele contrato social, mas que estão exercendo atividade empresarial de forma disfarçada, ou outros CNPJs em nome de outras pessoas interpostas, e eles fazem esse trabalho muito bem, muito rápido. Bem, isso mesmo. E você falou 2 credores, acho que são os principais, né, Amanda? Que são os bancos e o fisco, né? E então, concordo, acho que eu não tenho nenhuma palavra para mudar do que você disse aí em relação a isso, porque realmente é isso que acontece, né? Hoje os bancos, mas assim, Amanda, vamos falar do seguinte, vamos dar um outro exemplo, vamos falar de um credor, coitado, é um fornecedor. Tá? O fornecedor é um pequeno fornecedor, vende para a sua indústria, entendeu? Ele está vivendo daquilo. E ele teria que fazer o quê? Fazer o que os bancos fazem, né? Pedir capacidade, pedir contrato social, capacidade econômica para poder fazer uma compra tão alta, sabe? E muitos fornecedores hoje no Brasil, eles não se preocupam com isso, para ver se a pessoa jurídica tem capacidade econômica de honrar com o compromisso, entendeu? E aí acaba cedendo a negociação, especialmente para fazer uma venda, né? E gerar receita, né, de uma maneira mais fácil. E aí que acaba acontecendo essas situações do credor ficar na mão, de não receber. Eu tenho um caso no Ceará de um supermercado. Era muito comum comprar, não conseguir pagar, e aí abrir um outro supermercado em nome de outra pessoa. Uhum. Isso era uma prática um pouco constante aqui no mercado local. Aí o que aconteceu? Esse fornecedor, que é um fornecedor a nível nacional grande, ele começou a entrar com pedido de falência. Então, eu presenciei, o fornecedor entrou com pedido de falência, entrou com intervenção, com interventor, entrou no supermercado, tirou o dono de dentro, mandou ele tirar só os objetos pessoais, com apoio policial e tudo mais,
e o fornecedor tomou o negócio. Não, é óbvio que, assim, beleza, Amanda. Acho que é isso mesmo que acontece. Esse é o caminho, né, de buscar falência, de buscar os direitos na justiça para poder reaver os créditos, né, os valores do que são devidos. E realmente tem toda essa estrutura jurídica para poder ser utilizada, né? Tem toda essa estrutura jurídica, mas ainda assim existem credores que pensam dessa forma. Aliás, vamos dizer assim, empresários que pensam dessa forma. Não sei se você mesmo citou alguns aí que por mais que aconteça tudo isso, não deve fazer muito tempo que eles fizeram isso, né? Que eles abrem um CNPJ, depois vai abrindo outro e assim vai. Então, é cultural esse negócio. E aí ele tem um patrimônio gigantesco, mas tem uma dívida lá no CNPJ anterior, uma dívida tributária, enfim, de outras dívidas, outros credores. E aí eles estão pensando nisso, preocupados com isso, tá? Mas o grande empresário, que é certinho, talvez ele queira fazer tudo certo. Ele está fazendo tudo certo, mas por mais que ele faça tudo certo, não significa que amanhã ou depois não venha uma pandemia da vida e quebre ele também. Agora, ele quebrou porque ele estava agindo de má fé? Não, veio uma pandemia e quebrou ele. Então, eu não posso falar que sempre toda a vida, que é um fato de má fé, né? Porque se eu estou fazendo isso de má fé, aí eu desconsidero a personalidade jurídica, né? Que eu vou falar agora aqui, que é essa questão da estrutura intransponível. Né? Que, o que o pessoal faz? Que eu coloquei até o justiceiro aqui, né? Que pega aquele carro blindado, pega uma bazuca lá, entendeu? E começa a disparar na empresa para poder chegar no patrimônio do sócio. É o que você falou, mano. É que vai buscar a ferramenta para poder chegar no patrimônio do sócio. Como que eles fazem isso? Então, aqui, o Código Civil, ele utiliza, aliás, os credores se utilizavam no artigo 50 do Código Civil, e o artigo 50 do Código Civil, ele foi recentemente alterado pela aquela MP da liberdade econômica, né? E aí, essa mudança que teve recente provocou uma alteração nessa questão de blindagem patrimonial, né? Que envolve credores. Olha só, o que dizia o artigo, vamos dizer assim, revogado pela MP da liberdade econômica? O que mudou, né, Gabriel? Então, eu vou ler aqui o artigo, que é o artigo 50, ele diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, o patrimônio do sócio pode ser atingido se houver o quê? Desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E aí, a MP dizia o seguinte, que tem aqui a previsão que detalha a disciplina de desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50, de modo a proteger os empreendedores que não dispõem de litigar das instâncias superiores, e passou a ter uma nova redação, que é a seguinte, que acontece, que é lá, artigo 50. O artigo 50, ele manteve a mesma redação do caput lá em cima. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pela desfinalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, E lá no finalzinho, ele vai falar o seguinte, o que muda, né, desse artigo. Ele coloca assim: em determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. E lá no anterior ele diz, ou sócios da pessoa jurídica, ponto. E ele complementa: beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, foi incluído isso aqui, beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, porque às vezes ele é beneficiado indiretamente pelo abuso. Eu tenho que provar isso, né? E foram incluídos os parágrafos 1º ao 5º. E o que esses parágrafos 1º ao 5º vieram fazer? Vieram a conceituar o que é desvio de finalidade, o que é abuso da personalidade, confusão patrimonial, né? Para fins de descaracterização da personalidade jurídica. E para fins de quebrar essa barreira que era montado pela holding, por outra empresa, até chegar ao patrimônio do sócio. Tá?
Então, para fins do disposto nesse artigo, desvio da finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. E entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por... Aí vem falando, o que faz parte da confusão patrimonial? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Exemplo, a empresa paga a conta do sócio e vice-versa. Se vocês se deparam com isso, está aqui claro, tá? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, que é o que? O famoso esvaziamento patrimonial sem contraprestação. Eu tirei um imóvel de R$1 milhão lá por R$10 mil. Como assim tirou um imóvel que vale R$1 milhão por R$10 mil? Não faz sentido. Ou seja, ele fez a transferência de ativo e passivo sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Né? E 3, o 3 que abre margem para poder discutir, que é outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Esse 3 aqui, você pode até colocar assim, um pontinho de interrogação aí, que eu vou falar dele daqui a pouco, quando eu abordar as jurisprudências aqui envolvendo essa questão de desconsideração. Porque na prática acontece muita coisa, muito mais além do que esse artigo aqui. Né? O parágrafo 3º, o disposto no parágrafo 1º e 2º desse artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores da pessoa jurídica. Então, vai se aplicar também aos administradores. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que tratam o caput, neste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, que é constituir uma empresa holding e formar um grupo econômico. Isso não descaracteriza por si só. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da PJ. Então, o simples fato de você mudar o objeto social da empresa não significa que vai desconsiderar a personalidade jurídica. Por que colocaram esse parágrafo 4º e 5º aqui? Por que colocaram isso? Porque os credores estavam conseguindo desconsiderar a personalidade jurídica pelo simples fato da empresa mudar o objeto social dela e já descaracterizava. Entendeu? Então, existiam alguns abusos por parte... Abusos não, a jurisprudência ela protegia, ela acabava avançando muito na personalidade jurídica e desconsiderava.